Bom, é um prazer estar aqui mais uma vez. São quase 40 anos, né, que se passam aí da mocidade. É o Henrique, eu esqueci de falar o nome dele. Aí meu tio, né, estava lá também. São 40 anos, né, estudando o Espiritismo. E a gente fica aqui e treme. Quer dizer, é realmente uma responsabilidade muito grande levar a doutrina até o nosso coração e divulgá-la. É realmente muito difícil. Eu estava lembrando aquela lição do Gandhi, em que uma mãe pede para ele falar, aconselhar ao filho dela para não comer açúcar, né? E aí, volta daqui uma semana. E aí a mulher volta daqui uma semana com o filho, aí o Gandhi chega, não come açúcar não, hein? Aí, mas, poxa vida, isso aí você podia ter dito na semana passada, assim, na semana passada eu ainda comia açúcar. Esse estudo do Evangelho que a gente faz da vivência. Então, falar é muito difícil, porque nós não somos perfeitos e a gente carrega essa responsabilidade de divulgar, estar aqui à frente. E aí a gente lembra, 40 anos, a gente estudando a doutrina. E a gente teve a oportunidade de estudar com José Salomão Mizrahi, né, um grande dirigente desta casa, depois Milton Peixoto. Então, são muitas lembranças e uma casa que foi levada com muita luta, muita responsabilidade. Então, vamos iniciar o estudo. O estudo parece um tanto árido, mas não é, porque vocês vão ver a aplicabilidade dele. Mas, para começar esse estudo, é importante a gente identificar quem está no Livro dos Espíritos, na segunda parte, que é onde Kardec vai dedicar a falar da vida espiritual, né? Ele vai falar nessa segunda parte, no capítulo 8, né, sobre emancipação da alma. Emancipação da alma. E aí, a gente sabe o que é emancipação. Emancipação é sair, né? Se desvencilhar. Né? Então, quando a alma se desvencilha do corpo, eu não estou falando do espírito, não, estou falando de alma, porque lá na introdução do Livro dos Espíritos, o Kardec faz os combinados. Como todo bom professor, ele faz combinado. Olha, vamos combinar o seguinte: alma é espírito encarnado. Toda vez que eu disser alma, eu estou falando do espírito encarnado. Então, a gente está falando de emancipação da alma, ou seja, tudo que a gente falar aqui, esses fenômenos que nós vamos falar aqui, é com o espírito encarnado. E mais, é anímico. Opa, outro nome estranho. Anímico, ânima da própria alma, da pessoa. Então, nada que nós vamos dizer aqui, com uma observação que a gente vai fazer mais para frente, é mediúnico. É tudo anímico, ou seja, nosso. Um exemplo, magnetizador. Você tem um magnetizador e você tem o passista, que não é médium. E o que acontece é que o magnetizador, ele tira a energia dele mesmo. Então, tem um caso no livro, da Revista Espírita, onde um senhor que era magnetizador, magnetizou o cachorro dele, o cachorro morreu. Mas por que o cachorro morreu? Se você der um passo no cachorro, o cachorro morre? Não, você não está magnetizando. Você não está jogando fluidos humanos em fluidos animais. Ou seja, aquele senhor, um magnetizador, né, ele tinha tamanha força magnética nele que ele conseguiu matar um animal. Né? Isso não é incomum. Já ouviram falar de mal-olhado? Todo mundo já ouviu falar de mal-olhado? Existem médiuns que olham para os pintinhos, aquele pintinho amarelinho bonitinho, coitadinho, o bicho morre. Por causa do magnetismo humano em cima do magnetismo animal. E o que acontece? Abala toda a estrutura energética ali daquele ser e ele desencarna. Isso é que? Ânima. Isso é animismo. Então, o que a gente vai tratar aqui é de animismo e de alma, ou seja, pessoas encarnadas. Bom,
Vocês devem ter já participado das palestras anteriores que falam sobre sonhos, o sono e os sonhos, né? Sonhar é o quê? É a liberdade do espírito, né? O sono, né? A gente entra nesse processo de dormir, que é o sono, e a gente o quê? Sai, emancipa e fica preso por um cordão fluídico, né? Esse cordão fluídico ele não pode se partir, desencarna. Então nós emancipamos e aí a gente vai para onde o nosso coração mandar, né? O sonho tem suas gradações, eu acho que vocês devem ter estudado, e depois entra a letargia e a catalepsia. É um capítulo bem difícil, né, de ser estudado, mas ele é fácil. Letargia e catalepsia, né, nada mais, nada menos do que a prova cabal de que o espírito está ali. Porque na catalepsia o espírito se afasta e aí o corpo fica como se tivesse desencarnado. Ué, o que está faltando ali? Está faltando alguma coisa ali. O que está faltando ali? O espírito. E o espírito se aproxima e o corpo ganha novamente a vitalidade. Então a letargia e catalepsia, ela vem comprovar a existência do espírito. E aí vamos entrar no nosso assunto, que é o sonambulismo, né? Eu não preciso nem falar o que é sonambulismo, já falei até com o Alberto. Eu entrei até assim já no centro, né? Vamos lá então? Vamos, você ensaiou? Não, eu faço sozinho. Sonambulismo. Todo mundo sabe, todo mundo conhece sonambulismo, né? Gente, até esta forma. Os espíritos chamam de uma forma rudimentar, né? Quando a gente sai andando por aí, e aí sai falando coisas, abre geladeira, quem tem essa gana aí por comida, ou então senta na frente do computador, fica mexendo no celular. É o que acontece quando nós estamos nos separando, mas nem tanto do corpo físico. Bom, então o que vai ser sonambulismo, né? Não é exatamente a pessoa caminhando pela casa. Inclusive a medicina chama isso de parassonia. Bom, o sonambulismo é um estado de independência maior do que o sonho. Ou seja, né, a alma se afasta do corpo, ela se afasta, ela está presa para um cordão fluídico, e o que vai acontecer? Né? O corpo ele vai se apagar, ele vai adormecer, né? Vai ficar bem, mas bem adormecido mesmo, sem sensação quase nenhuma, e o espírito vai gozar de uma liberdade tremenda junto à parte espiritual, né? Ele vai ter maior inteligência, se isso for concedido, né? Ou tiver dentro de uma programação de progresso espiritual dele, e ele vai gozar de muita liberdade, ele vai ver o mundo espiritual. Bom, e aonde está a aplicabilidade disso? Porque a ciência tem que pesquisar o sonambulismo, porque o sonâmbulo ele tem uma qualidade fantástica, ele consegue ver através de corpos opacos. Aí pensa logo quem? Poxa, dá para ver dentro do cofre, né? Quanto tem de dinheiro? Não, vamos pensar um pouquinho melhor, não é? Dá para ver dentro do corpo humano. E dá para ver se a pessoa tem alguma doença, se tem algum problema cardíaco, no fígado, no estômago, nos rins, no cérebro. E aí o sonâmbulo, ele pode ajudar a fazer diagnósticos. Será um futuro muito distante? Não são médiuns, mas será que essas pessoas bem treinadas, disciplinadas,
podem então atuar junto aos nossos médicos terrestres para ajudarem diagnósticos. Pensem nessa possibilidade. Porque nós temos já alguns médiuns que olham para a gente assim. Tem aqueles médiuns que são mais ostensivos, que quando olham para a gente até se assusta, né? Ai, meu Deus, o que você está vendo? E às vezes não são médiuns, sonâmbulos. Porque o sonambulismo, assim como todo fenômeno dentro da doutrina espírita e da ciência de maneira geral, ele tem gradações. Nós podemos ser sonâmbulos. Como? Simples. A gente tem aquela percepção, vou usar um nome mais difícil, perspicácia. Nome difícil, né? Aquela percepção de sensibilidade, tipo mãe, olha, não faz isso não, porque eu sei o que vai dar. Mãe é sonâmbula, sabia que mãe é sonâmbula? A maioria das mães é sonâmbula, porque ela sabe, não faz isso porque você vai cair. Aí o menino cai. Porque o sonâmbulo ele pode também ter esta capacidade de verificar passado e futuro. Ele está no plano espiritual. Dentro das concessões divinas, ele pode sim verificar passado, vislumbrar futuro em termos de diagnose, de ver através de corpos, e também futuro dentro, claro, né, dos limites postos por Deus. Então, pensem bem, essa perspicácia que nós temos no trabalho, em casa, nos estudos, que a gente vai e projeta alguma coisa, já é o indício de sonambulismo, onde você consegue se desprender daquilo daquilo que nos prende aqui agora, que é matéria, e nos colocar um pouquinho acima, que é o nosso treinamento. Nós vamos desencarnar. Vamos treinar isso. Vamos treinar essa sensibilidade, o lado espiritual. Na Revista Espírita de 1858, de novembro de 1858, a gente tem uma aplicação prática do sonambulismo. O senhor Marion, ele sai de casa, está passeando na beira do Sena, passa mal e desaparece. Uma semana, nada dele, e aí vão consultar uma médium sonâmbula, que é a senhora Roger, e ela então, emancipação, ela refaz os passos do senhor Marilon e percebe que ele passou mal e caiu num determinado lugar no Rio Sena, mas o corpo não estava lá, e ela indica exatamente onde o corpo aparece. É uma aplicação prática do sonambulismo. Mas eu volto a falar com vocês. A aplicação prática pode ser ainda aquela de ver através dos corpos opacos. Pensem bem, daqui a algum tempo, com o espiritismo sendo estudado, não sendo apenas ouvido, né, ou num curso rápido de ESG, mas um curso prático. Aí eu lembrei aqui, lembra quando tinha estudo sexta-feira à noite aqui? Você lembra? Você está mais idoso assim, mas acho que você lembra, né? Eu lembro, começou a ter estudo sexta-feira de noite, né? Tinha a reunião, né, de desobsessão na terça, segunda, era terça ainda no meu tempo. Você também está ficando.
Era terça a reunião. Eu via com o seu José. Não é? Não era terça, era quarta. Depois tinha outra mesa. Era terça, gente. Não. Sou eu que estou delirando? Né? E aí tinha uma reunião sexta-feira. Né, de estudos. E esses estudos começaram a ficar bastante sérios, né? Eu era adolescente, mas eram emocionantes, né? Porque a gente aprofundava o estudo da doutrina, e levar a sério o estudo da doutrina tem aplicabilidade. E uma das aplicabilidades é essa, gente. Conhecer bem o sonambulismo e aplicá-lo. Para quê? Né? Localização de pessoas, como a gente viu aqui, mas também para diagnoses. A gente pode fazer diagnóstico. É um futuro distante? Não sei, mas é uma aplicação prática e possível. Como nós damos o passe, né? E o passe tem todo o seu processo de cura, sim, né? Como nós utilizamos das orações, e tem todo um processo de revitalização da nossa consciência, da nossa saúde física e mental. E o sonambulismo, ele tem sim a sua aplicação prática. A gente viu aqui no caso da Revista Espírita de 1858, localização de um corpo, mas o sonâmbulo, ele pode também fazer diagnósticos, localizar doenças através dos corpos opacos. Então, o espiritismo, ele não é o estudo sistematizado. O espiritismo não é a reunião de desobsessão, não são as palestras. O espiritismo é algo muito prático, de aplicabilidade sérias, mas que nós não estamos ainda mergulhando fundo, né? Inclusive, você tem os espíritas clássicos, né, que foi aquela primeira leva, o Gustavo Gilley, né, oh meu Deus, o Nobel, que branco que me deu, gente, socorro. Vamos lá, universitários. O Nobel. Deu um branco aqui. William Crookes, obrigado. William Crookes, né? Então, tantos espíritas clássicos que pesquisaram isto a fundo, e as pesquisas pararam de repente. Os russos, até russos mesmo, né, no caso não soviético, fez estudos muito profundos sobre mediunidade na década de 60, 70, a Guerra Fria, mas depois o interesse se esgotou. Materialismo da humanidade? Talvez, mas há aplicabilidade no sonambulismo, há aplicabilidade e prática, como tudo que é do espiritismo. Bom, o outro tema, já ia esquecendo aqui, né, outra pesquisa que nós fizemos, na super interessante, de 30 de abril de 2008, foi o caso Walter Sullivan, que ele foi assassinado na Flórida por Eugene Moore, né? E o caso foi solucionado, né, por uma médium, né? Quer dizer, se considerava médium, mas no caso aqui, né, é anímico, animismo, é da própria alma, como a gente estava falando, chamada Noreen Reiner, né? E o caso é solucionado, né? Ela vai, desprende, né, e consegue, voltando, solucionar o caso, né? Animismo, nada demais, não é nada demais. Nós, nos distanciando do estudo, né, como diria um filósofo francês, né, Lucien Febvre, né, a gente fica botando só o pé na água rasa, a gente não mergulha, a gente não rola na areia. Então, o que acontece é que existem aplicabilidades fantásticas do espiritismo
úteis para a humanidade e a gente não está mergulhando por causa de, não sei, de preguiça, não sei, talvez seja mais preguiça de estudar, de se envolver, né, de rolar na areia, né? Aí, o Luciano Freire fala o seguinte: ó, quando você for na praia, não fica molhando só o pé na água, não, rola na areia, fura as ondas. E será que a gente está fazendo isso? E eu lembro aqui o Bezerra de Menezes, ele fala para a gente que o tempo do espiritismo na nossa vida é o tempo realmente que sobra, que nós temos que trabalhar, nós temos que cuidar da família. Mas e o tempo que sobra? O que a gente está fazendo com ele? E a gente não pode esquecer que a gente está vivendo para uma vida espiritual. E o que a gente está fazendo, então, do espiritismo? Bom, o outro ponto que a gente vai estudar aqui é o êxtase. E o êxtase é uma coisa muito interessante, porque a gente fica pensando, meu Deus, qual é a aplicabilidade do êxtase na minha vida? Porque o que é o êxtase? O êxtase é quando você se desprende, você sai do corpo e se desprende de tal maneira que você vai para outros mundos. Outros mundos, você vai para Júpiter, para Marte, você vai para outros mundos. Um exemplo bom disso, um livro muito legal, chamado Urânia, do Camille Flammarion, que ele sai viajando, ele viaja mesmo, né, e visita vários mundos, e faz umas descrições incríveis. O grande problema dessas viagens é como nós vamos interpretar o que nós vemos e, principalmente, a nossa disciplina quanto a ver o que nós estamos vendo e fazer essa descrição. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque nós temos essa mania, exagerar um pouquinho às vezes, a gente não exagera às vezes um pouquinho nas coisas, né? Às vezes mesmo é porque a gente está incentivado, a gente está ali motivado, mas quando a gente sai, se emancipa e viaja para outros lugares, a gente vê coisas diferentes, outras possibilidades, tem até um risco, não querer voltar. Tem esse risco. Os espíritos falam desse risco aqui. Para que eu vou voltar para a Terra, tendo aqui um lugar que não tem guerra, a situação de energia está solucionada, tem pleno emprego, por que eu vou voltar para a Terra? Mas eu ainda não estou naquele estágio evolutivo, eu tenho que voltar para lá. Agora pensem nas possibilidades de um espírito que consegue se emancipar e trazer as informações de lá para a gente. Pensem nas possibilidades. Soluções tecnológicas, sociais, políticas, novas teorias. Por que essas informações não vêm? Será que porque, quem sabe nós até cheguemos a esse ponto e realmente vamos visitar outros mundos e a gente fica tão perdido nos nossos interesses que na hora de trazer alguma informação a gente se perde. Tem uma historinha até de um cronista chamado Rubem Braga, em que ele conta que um amigo dele ficou doente, né, e chegou até a sair de casa. Ele saiu de casa. Aí chegou ali na lagoa, né, e chegou e não estava se sentindo bem, tudo, né, aí tá aquele vento esquisito que carrega a folha. Aí ele voltou para casa e contou para o amigo dele, disse: olha, rapaz, eu cheguei a sair de casa, mas estou me sentindo mal, sabe aquele vento que carrega com as folhas secas, tudo, eu resolvi voltar para casa. Aí o sujeito vai para casa, vai para o escritório, aí fala com o chefe dele: olha, o fulano não veio porque ele viu umas folhas secas sendo arrastadas e voltou para casa. Nosso ponto de vista.
O que a gente vê? O que a gente narra? Quais são os nossos interesses? Então, no êxtase, o espírito que consegue chegar a esses mundos, ele pode se perder. Mas, se por favor, se tiver alguém aqui, algum estático, por favor, se concentre. Você pode trazer a fórmula da gasolina limpa. Olha só que beleza. Você pode chegar em Marte, que Marte eles resolveram já o problema de energia, né, segundo Humberto de Campos nos narra. Você pode trazer a fórmula de algum produto aí que vai resolver os problemas de poluição. Né? Quem sabe até uma lâmpada, né? Aliás, antes de inventar qualquer problema de energia, tem que resolver o problema social para as pessoas não brigarem por causa do problema de energia, né? Também tem isso. Mas quem sabe novas fórmulas sociais. Aliás, a gente tem, né? O Evangelho. A gente tem uma fórmula social ótima, que é o Evangelho. Então, no êxtase, né, esse espírito, ele vai ter contato com civilizações adiantadas. Mas o que ele consegue trazer de informação? Então, mais uma vez, se alguém aqui for estático, por favor, se concentre bem, traga as informações a salvo para nós, que nós estamos precisando, estamos chegando no momento evolutivo na Terra, que a gente precisa de toda a ajuda possível. Sim, eu esqueci de falar uma coisa que eu acabei falando no meio do comentário. O estático, quando ele visita esses lugares maravilhosos, ele fica muito contaminado pelo que ele é, os conceitos e preconceitos dele. Daí também a dificuldade dele passar essas informações. Porque ele, por exemplo, ele vê uma usina, lembrando aqui a eletricidade, né, do André, né, ele vê lá uma usina aí, hidrelétrica funcionando, mas é uma usina hidrelétrica que não precisa de água, sei lá, então não é hidrelétrica, né? Mas uma usina de gerador de energia que não precisa de água. Ele traz os conceitos dele. Então, na cabeça dele, usina ou é termo, ou é eólica, ou é hidro, né? Então, ele não consegue, né, redimensionar os conceitos dele para ele ver o que aquilo funciona. E aí que entra a parte que nos cabe, de ler, estudar, né? Dimensionar nossos horizontes. A gente fica muito preso, né? Leon Denis fala disso da gente, a disciplina do pensamento. A gente fica muito preso aos nossos conceitos, né? ao nosso espaço, aos nossos interesses pessoais. E a gente perde o dimensionamento do outro, a visão do outro, através dos livros, documentários mesmo na televisão. Não vamos nem criticar muito a televisão, mas os documentários, os livros, as potencialidades que a gente pode encontrar no outro, através da leitura e do estudo. E Leon Denis chama a atenção da gente para isso, de ter as nossas horas calmas de meditação e de estudo. E cada vez a gente menos tem. A gente está sempre muito ocupado com tudo. A gente tem muito aparelho em volta da gente. É muita televisão, muito iPad, iPad não existe mais, né? Meu Deus do céu, né? Vamos lá, muito, né, iPhone, né? Muito computador, muito notebook, muita televisão e pouca a gente com conhecimento, com produção. A gente tem pouco, a gente está tendo cada vez menos isso, o que é muito importante para a gente produzir. A gente está reproduzindo muito, a gente reproduz muito, principalmente post no YouTube, né, ou no Facebook, mas a gente não está produzindo, tendo ideia, a partir de uma ideia, ter outra ideia, resolver problemas. A gente não está tendo isso. E é importante que a gente faça isso, porque se tiver algum estático aqui, porque aí ele vai lá, ele vai captar aquela ideia e vai trazer para a gente,
E aí a gente tem aquele impulsionamento tecnológico, social, que a gente está precisando. A gente está em transição. Transição, gente, é abertura. É abertura para quê? Para novas ideias. A gente não está fechado. A transição é uma abertura, é a possibilidade. Né? Que bom que a gente está em transição. Agora, as coisas vêm para quem tem a capacidade, a vontade, a capacidade de captar. Mas a gente está tão fechado nos nossos interesses que a gente não está captando as coisas. Bom, o último ponto que a gente vai ver é a dupla vista. A gente estava até conversando aqui antes sobre a vidência, né? A dupla vista, os espíritos dizem que é a mesma coisa que sonho e sonambulismo. Mesma coisa. Né? Ou seja, a dupla vista é quando você, afastado do corpo, você consegue vislumbrar o mundo espiritual. Dupla vista. Né? Não é através da vista, é através do espírito. Então, você consegue, através, né, do espírito, visualizar o mundo dos espíritos. Dupla vista. Você consegue fazer isso também, sonambulismo. Né? Você se emancipa e vê o mundo dos espíritos. Mas espera aí, isso é médio vidente. Não, não é não. Não é. Dupla vista é anímico, é da própria alma. Você se emancipa, você vê. Mas peraí, eu vi lá no livro dos médiuns, né, o meu dirigente de mocidade está se comunicando telepaticamente aqui comigo. Você se puxa vida, eu te ensinei lá, cara. Né, você tinha 16 anos. O Roberto já até tem uns 40 e tantos, né? Mais. E lá no item 169 do livro dos médiuns, fala de médium vidente. Ele fala isso. Sim, ele fala. Mas ele fala da seguinte forma: quem tem dupla vista é também vidente. Ou pode chamar também clarividente. Clarividente é o que o Kardec chama de um vidente lúcido. Toda vez que você aparecer lá, clarividente, né, o Kardec quer dizer que é um vidente lúcido, ele sabe o que está vendo ali. O que acontece com a dupla vista? É simples. A dupla vista, ela permite que você veja o mundo espiritual. E aí o que acontece? Você pode narrar o que está acontecendo. Aí você vira o quê? Intermediário. Mas é dupla vista. É anímico. Só se torna mediúnico porque você está sendo um intermediário. Por isso, e o Kardec faz algumas recomendações. Ele fala para a gente tomar muito cuidado com o aspecto dessa dividência, clarividência, dupla vista, né? Porque há muito poucos médiuns com esta capacidade. Isso ele falou há 162 anos atrás, não é isso? 162? Vocês são os dirigentes de uma cidade, vocês têm que saber essas coisas. Não vem não, Alberto. Você é parecido com matemático. Difícil, né? Com essa, né? Meus colaboradores aqui. Mas essa é a grande verdade. O Kardec fala que há poucos médiuns videntes. Então, 160 anos, talvez, quem sabe, mais médiuns videntes tenham encarnado, se desenvolvido. Mas, de qualquer forma, eu gosto muito de ficar com Kardec, com a informação que a gente tem agora. Poucos médiuns videntes. E ele coloca também que a dupla vista, ela não é uma forma de emancipação que fique muito clara para o espírito.
né, para ele realmente ver o que está acontecendo. Então, quando a gente fala em vidência, né, dos médios videntes, a gente tem que tomar algumas precauções do que realmente ele está vendo, né? Claro que é uma mediunidade de grande responsabilidade, de imensa ajuda em reuniões de desobsessão, em reuniões várias, mas é uma grande responsabilidade, porque como é uma emancipação da alma, está sujeita a muita influência. Eu falo isso porque a gente vai em alguns centros espíritas e conhece alguns lugares em que fazem vidência, consultas, como se fosse algo que a gente pudesse controlar. E não é. Quem controla de uma forma absoluta é Deus. E claro que a gente tem os gerenciadores, que são os espíritos amigos. E eu fico pensando, né, o quanto que as pessoas colocam em grande gratuidade, né, descrições a respeito de doenças, a respeito de personalidades. E eu fico muito preocupado com o movimento espírita quando a gente fala de dupla vista e que chega na vidência, esse item 169 do Livro dos Médiuns, né? Até para confirmar o que o item 169, no item seguinte, o Kardec ele vai falar com um espírito amigo dele que vai descrever uma peça de teatro. Ele descreve com pormenores o que acontece na peça, só para exemplificar, né, o que ele está dizendo. Ou seja, dupla vista, e através da dupla vista, né, aí no caso, aquele espírito, ele está servindo de intermediário para o Kardec, escrevendo o que está acontecendo. E aí ele é um médium. Mas não é uma mediunidade como a gente vê com a psicografia. Não é. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a vidência, a dupla vista e a clarividência, né, pelo aspecto delicado que ela representa, das descrições, né, da visão do mundo espiritual, como a gente viu no êxtase, né, quando a gente coloca tantos interesses pessoais na hora de descrever alguma coisa que a gente está vendo, entre aspas. Bom, cadê eu? Tá aqui. Falamos do vidente e vamos partindo para o finalzinho. Então, a dupla vista, ela vai ter uma grande utilidade. Por quê? Ela pode perceber a doença que se aproxima das pessoas, né? Ela pode prever perigos, grandes comoções. Olha só que pessoa preciosa é essa portadora de dupla vista, que pode antever perigos, né? Não são aquelas pessoas, né, aqueles adivinhos, aquelas pessoas. Esse ano eu não vi muito, não, aquelas pessoas que fazem aquelas adivinhações. Esse ano eu não vi muito, não. Não sei se eu não estou nos canais certos, mas eu não vi as pessoas que fazem essas projeções, não, nostradâmicas. Mas, de qualquer forma, essa pessoa dotada de dupla vista, ela pode ver futuro, ela pode ver passado, ela enxerga presente de uma maneira toda especial e também futuro, até onde, claro, ela pode alcançar pela autorização divina. Então, vejam que conjunto maravilhoso nesse estudo que a gente está fazendo aqui, nós temos o sonâmbulo, né? O sonâmbulo, ele pode, né, auscultar, né, quase que radiografar o nosso corpo, prevendo doenças ou diagnosticando doenças.
nós temos o estático, que pode visitar mundos, trazer informações preciosas para a nossa tecnologia, nossa sociedade como um todo. E nós temos a dupla vista, que pode ir ao passado, trazer alguma informação, que pode, no presente, ao escutar algo que nós precisamos tanto de uma informação, ir até o futuro, nos precavendo de algo. Diz que nas grandes comoções, estes portadores de dupla vista, eles têm visões, né? Tem até aí aquela previsão, né? Que quando chegar o momento, né, os jovens terão visões. Por quê? Né? Porque é um auxílio precioso para nos ajudar. Olha, vai acontecer isso, né? Mas por que essas previsões são tão confusas? Mais uma vez, aquela conversa anterior. Os interesses, as prisões que nós temos, a dinheiro, a fama. Puxa vida, eu consigo ver o futuro, né? A gente pensa logo o quê? Né? Aquela campainha, uma bola de cristal, né? E alguém cobrando a entrada. A gente pensa sempre isso. Mas é uma coisa que nós estamos vendo aqui, que é simples. É algo simples, anímico, da nossa própria alma. E que o Kardec está expondo aqui, né, através das perguntas, os Espíritos nos esclarecendo. Assim, um exemplo bom de dupla vista, né, que tirar aqui é de Jesus, quando Judas vem ao encontro dele. Está aqui na Gênesis, no capítulo 15, né, quando ele fala, né, dos milagres de Jesus, e aí o item 6 ele fala assim, ó: levantai-vos, vamos, que já está perto daqui aquele que há de me trair. Né? Ainda não acabaram de dizer essas palavras, e eis que Judas, um dos 12, chegou, e com ele uma tropa de gente armada de espadas e paus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões do povo. Ora, o que o traía lhes havia dado um sinal para o reconhecerem, dizendo-lhes: aquele a quem eu beijar é o mesmo a quem me procurais. Quer dizer, Jesus viu isso acontecer. Ele sabia que isso ia acontecer, né? E a pesca, no caso da pesca, né? Até em filme, sempre passa no filme, né? O Pedro esbravejando para Deus e o mundo, dizendo que não pescou nada. Aí Jesus: não, vamos lá que tem peixe lá. Assim, não vou jogar a rede de novo, não, né? Assim, não, vamos lá, confia em mim. E vai, e aí tá os peixes lá, e ele vai e pesca. É a dupla vista. É a dupla vista. Né? É anímico, ou seja, é nosso. Pode ser desenvolvido. Pode ser sim. Pode ser desenvolvido. Né? Lembra dos ciganos? Pode ser desenvolvido. Kardec faz a pergunta. Então é algo que pode ser desenvolvido. Mas com que fim? Para que prática? Com que interesse? Né? Previsão da Bolsa de Valores? É o que nós sempre estamos pensando. Então, nós vimos aqui essas três faces da emancipação da alma, ânima, nós, com uma variação dentro da desculpa, meu Deus do céu, foi o último item. Eu estou com dupla vista. Eu estava com outra coisa na cabeça, né? Dentro da dupla vista, em que você tem a possibilidade mediúnica, ou seja, você descrevendo para outra pessoa, claro, você vai ser o medianeiro, mas são todos os aspectos da alma que nós temos que prestar atenção em nós, porque é uma
qualidade que nós podemos utilizar para o progresso da humanidade. Agora, usando com responsabilidade, como disse o pai do Homem-Aranha, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Mas que nós possamos realmente pensar nisso. Às vezes é um tema que nos parece longínquo, parece sobrenatural, né, no sentido de fantasioso, mas é uma aplicação que vai nos ajudar no nosso progresso moral. Então, né, para aqueles que têm esses poderes anímicos do bom sentido, poderes do bom sentido, que possamos, então, dentro da casa espírita, estudá-los, desenvolvê-los para usar para o progresso da humanidade, o nosso progresso, e, claro, da humanidade. Se está no Livro dos Espíritos, é porque ele existe e tem aplicação. E pode perfeitamente ser utilizado por todos nós, né? E sempre, claro, para o bem, sem interesse pessoal. Queridos, muito obrigado por estarmos aqui, né? Depois eu vou ser avaliado pelos meus dirigentes de mocidade. O Alberto está muito sério, estou preocupadíssimo, mas eu espero que eu retorne a esta casa, que é a minha casa também. Muita paz.